paz, irmãos. Então, chegou a hora de você saber para onde foram as suas ofertas de 2015. Heire, pode soltar o vídeo, por favor. Pode apagar, né? Relatório Financeiro Missões Igreja Vida 2015. Mais volume. Juntos com amor, generosidade, perseverança, trabalho em equipe, união dos ministérios e do corpo de Cristo, nosso investimento em Missões Vida 2015 foi de $153.089,90. Você sabia que 10% deste valor total é por causa dos seus dízimos e ofertas? Cada vez que você oferta ou entrega seus dízimos na casa do Senhor, você também está colaborando com missões. A igreja repassa os 10% de todas as entradas para a obra missionária transcultural, nacional e internacional. Romanos 15:20, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. No oeste da África, África Central e África do Sul, estivemos no Níger, no Congo, Burkina Faso e África do Sul. No Níger, implantamos igrejas com o projeto Equibalar Níger, reformamos a escola Anura depois dos ataques, ajudamos na merenda diária da escola, sustentamos 2 famílias de missionários, Jefferson e Anibele, Pedro e Vanessa, reconstruímos igrejas, fizemos conferências de obreiros, demos brinquedos de Natal para crianças. No Congo, escola de treinamento de obreiros, visitas e encorajamento aos campos, escola para crianças. África do Sul, com o pastor Júlio, treinamos novos obreiros na Angola e Moçambique. Na Europa, na Ucrânia especificamente, edificação de igrejas com o pastor Lura e esposa, na direção do pastor Filemon. Ásia Central, pastor Serguei e esposa no Quirguistão. Nas Américas, Estados Unidos, família Nunes em Clarkston, evangelismo de refugiados vindo da Síria, Afeganistão e Irã aos Estados Unidos. Treinamento da equipe missionária, viagem missionária em equipe, ajuda no envio de Gustavo e Juliana à base da Jocum. No Brasil, viagem missionária da Cleo para a Bahia. Bolívia, ajudamos a família de missionários Ramon e Débora. Venezuela, Projeto Edifica, Dipa e Jesus, treinamento de missionários para povos não alcançados. Em 2016, nós continuaremos com os mesmos alvos e empreendimento. Em 2016, pisaremos em país comunista com a família Nunes para alcançar muçulmanos. Juntos, somos mais fortes. Juntos, somos melhores. Juntos, iremos mais longe. Juntos, continuaremos a nossa missão. Aleluia. A Deus seja a glória por tudo isso que aconteceu através de tudo isso que foi falado no vídeo. E eu tenho realmente muita alegria de poder fazer parte deste corpo. E eu gostaria de convidar aqui à frente os que se alistaram para trabalhar nessa equipe em 2016. Tudo isso acontece porque, como eu disse, é um trabalho de equipe e uma equipe maravilhosa que Jesus me deu. E eu louvo muito o Senhor por isso. Então, a minha equipe, por favor, todos vocês aqui à frente, e nós vamos orar por essa equipe, porque essa equipe tem nos surpreendido com o trabalho e determinação. E eu gostaria que a igreja orasse por eles. Nós oramos todas as segundas-feiras por missões e a equipe tem sido muito atacada. Então, esses 2 meses, nossa equipe está orando nas casas das famílias desses missionários aqui. E depois a gente vai continuar orando aqui. Então, essa é a equipe que trabalhou o ano passado e que se alistou para trabalhar este ano. E existem alguns novos que não estão aqui. Cadê? Está faltando a Silma, Moses, Noemi. Pode vir aqui à frente, Vaza. E eu gostaria que vocês orassem por essa equipe que vai estar continuando esse trabalho. Mas esse ano, nosso foco é alcançar o povo Igor através do Leandro e da Thalita, e eles vão estar indo no mês de maio. Então, a partir de agora, até o mês de maio, vocês vão ouvir falar muito sobre o envio, porque este ano o nosso projeto central é mandar a família Nunes. Gente, olha, a família Nunes está em treinamento, já tem mais de 10 anos que esse sonho está
para acontecer na vida deles. Então, é uma grande coisa que vai acontecer na nossa igreja. É maior do que tudo que está acontecendo, é coisa fantástica. Eu gostaria que vocês, as crianças, a igreja, tivesse isso como, uau, Deus está usando a nossa igreja, nós vamos pisar na China, através dessa família de missionário, e essa família vai alcançar um povo que praticamente 99% é muçulmano. E essa família que tem 3 filhos, essa família que é cidadão americano, jovens, todos esses vídeos é o Léo que faz. E ele vai fazer muita falta para mim e para a equipe, porque o Léo realmente é um quebra-galho à distância. Onde ele está, ele é uma dinamite. O Léo, ele explode com a glória de Deus. E vai fazer muita falta para nós, sim, mas lá onde ele está, eu tenho certeza que o povo Igor nunca mais será o mesmo, porque o que Deus está usando ele aqui para fazer, vai fazer lá. Então, nós estamos num grande desafio este ano e eu estou muito excited, porque ele vai em maio, a passagem está marcada, mas não tem os recursos, e eu amo isso, porque eu amo esse negócio de Deus trazer existência. E isso me faz lembrar em 2001, quando o pastor Davi marcou a passagem dos radicais. Eu fui radical, não sei se vocês lembram aí, um projeto que teve na década passada. E a gente não tinha os recursos para ir embora. E ele marcou a passagem e disse, olha, 21 de setembro a equipe radical vai sair, 100 missionários. Cada missionário precisava de R$6.000, aí vocês imaginam. E a gente não tinha dinheiro, e marcou a passagem para ir embora. E aí, sabe o que aconteceu? Continuamos a fazer tudo, fizemos tudo, rodamos o Brasil procurando sustento, não achamos o sustento todo. Mas sabe o que aconteceu? A gente ia viajar na outra semana, faltava 2 semanas, o pastor decretou um jejum de 3 dias. Nós ficamos 3 dias em jejum, nossa equipe, ali em Monte Verde. E eu me lembro como se fosse hoje, os sons dos tambores, que eu estava fazendo as minhas malas para ir para São Paulo, e a gente estava indo pela fé, a passagem já tinha sido comprada no cartão pela fé, e a gente estava indo, mas não tinha dinheiro. E era quinta-feira, quando o jejum estava sendo entregue. E eu estava ainda no outro quarto, fazendo as malas. E eu vi o som dos tambores e a galera glorificando a Deus. Sabe por quê? A British Airways, naquele dia, resolveu ligar para dizer que houve um grande engano. E por isso, nós teríamos que passar por Miami. Coisa chata, né? Para quem nunca tinha saído do Brasil. E ia fazer uma escala. E a gente ia ser chato para a gente, que a gente ia ser escoltado com polícia dentro do aeroporto, porque a gente não tinha visto. Mas que não era para a gente ficar chateado, nem preocupado, porque por causa disso nós íamos ganhar $40.000. Isso pagou toda a nossa passagem. É assim que Deus faz em missões. Isso pagou a nossa passagem, isso pagou o nosso treinamento na Inglaterra, isso pagou o nosso treinamento na França, isso pagou a nossa viagem no deserto, e isso pagou os primeiros meses de missionários no campo. E assim o Radical pisou na janela 1040. 100 missionários em 2001 entrou na janela 1040. Leandro, falta $3.500 para completar o sustento. Em maio ele vai embora. E essa igreja vai orar. Nós estamos fazendo a nossa parte, o nosso melhor. O que a gente pode fazer por Léo, nós estamos fazendo. Já sentei com o pastor várias vezes, já estudamos o BAD, já calculamos, somamos, tiramos, aumentamos, planejamos. Nós estamos fazendo o que podemos, mas o que nós não podemos, Deus vai fazer. E a partir de agora, daqui até o mês de maio, eu queria que essa igreja pegasse esse equibala. Equibala quer dizer enviar. E todo mundo começasse a orar pelo Léo para Deus trazer existência. Porque em maio, no nosso congresso de missões, nós vamos celebrar esse sustento que veio. E o Léo vai embora. Amém? Todas as cantinas, a partir de agora, até o mês de maio, e eu queria pedir para todos os ministérios, porque essa equipe trabalha, mas é com a ajuda de todos vocês. E hoje eu estava comentando com a equipe que uma coisa muito gostosa do nosso trabalho é que a gente roda por aí, a gente vê que existe muitas outras coisas assim que acontecem, que tem lugares que as pessoas murmuram porque é procurado para ajudar. Mas aqui os irmãos, eles ficam chateados se eles não são procurados para ajudar. Ai, que bonitinho. Não, eu já tive casos de irmãos que já ficou chateado e falou, não, irmã, mas eu quero fazer. Oh, meu Deus, coisa linda, irmã, é muito bem-vindo, olha que coisa linda. Nós não temos esse problema, porque o povo aqui está aberto. E nesse mesmo espírito, nós vamos ficar de pé agora para clamarmos ao Senhor, por essa equipe que junto com vocês e todos os ministérios, porque este é um trabalho que nós fazemos em equipe, mas é junto com o Ministério de Homens, é junto com o Ministério de Crianças, é junto com o Ministério de Adolescentes, de Jovens, de Adultos, de Mulheres.
é juntos, porque juntos somos mais fortes. E vamos contar com cada um de vocês líderes esse ano, como contamos. O ano passado, inclusive, para as crianças que ofertaram naquelas caixinhas. Os brinquedos de Natal das crianças foram pagos com as ofertas das crianças deste ano. A gente nem teve tempo para divulgar muita coisa, mas Deus está fazendo coisa linda. Amém? Então, essa oração que eu vou pedir para o pastor fazer essa oração por nós, o pastor Salmão, como o sacerdote, né, da nossa equipe aqui, a pessoa que vai mandar a bênção assim, total para o ano todo para a gente, junto com a igreja, eu queria que nós orássemos para que o Senhor Jesus nos desse, este ano, realmente, cada vez mais unidade como corpo de Cristo, para que nós possamos chegar onde o Senhor quer que chegamos. E outra coisa, só para finalizar aqui antes da oração, peraí, peça só um minutinho. Acabou meu minuto, né, Pesta? Ok. Olha só, gente, de manhã a gente falou sobre a questão da doação de $1 para a Bíblia. Essa oferta vai para a missão Voice of the Martyrs, que trabalha com a igreja perseguida. E a gente agora também vai estar ajudando essa missão a mandar Bíblias, aonde está sendo destruído Bíblias pelos grupos terroristas. Amém? Quanto deu a oferta hoje do almoço? $978 o almoço, né, a oferta. Sabe da oferta de manhã quanto deu? Não, não temos ainda. E vamos continuar contribuindo, amados, em nome de Jesus. E esses relatórios sempre serão dados aqui e são dados para a glória de Jesus. Só para deixar bem claro, aqueles 153 mil foram todas as ofertas que entraram para missões, tudo aquilo que investimos em missões. A igreja, tudo que nós contribuímos, dízimos e ofertas, é tirado 10% e é colocado em missões. Tudo que contribuímos, dízimos e ofertas, 10% vai para missões, e mais ofertas de domingo à noite, domingo de manhã, de almoço, cantina. Então, é aquela soma total, os 10% que tiramos, e mais as outras ofertas que damos, deu aquele valor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, e quem quiser se juntar a essa equipe, porque missões não é um ministério da igreja, missões é uma tarefa de toda a igreja. A gente coloca em termos de ministério para organização, para trabalharem, mas todos podem trabalhar. Procure a Carminha, não é isso? Procure os irmãos, se você quer se envolver, trabalhar também nessa área, mobilizando a obra missionária. Agora, ofertar, orar e fazer missões, isso é para todos nós. Amém, amados? Vamos orar e também orar pelas nossas ofertas e os nossos dízimos. Pai, graças te damos, Senhor, pela obra missionária, por tudo que nós investimos em 2015 na obra missionária, por cada ofertante, cada contribuinte, cada dizimista, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelos missionários que também, Senhor, estão fazendo a tua obra. Obrigado por esta equipe, ó Pai, na liderança da Carminha e do Jean, que a tua bênção esteja sobre eles, meu Deus, em nome de Jesus, e outros que querem também se juntar a eles para trabalharem para a glória do teu nome. Todos nós que contribuímos, que oramos, Senhor, que estamos envolvidos em missões, que a tua bênção esteja sobre esta igreja, em nome de Jesus, Senhor, e possamos continuar fazendo missões. E também esse grande desafio que nós temos para este ano, nós cremos no milagre de enviar a família Lunes, Senhor, Leandro, a Talita, as suas filhas, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, e queremos ofertar e dizimar com fé, com alegria e com prazer, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos, e cada um diz amém. Pode se assentar, Ministério do Louvor, pode vir para cá enquanto contribuímos e ofertamos para o Senhor. Enquanto contribuímos, lembrando, sábado, né, o encontro das mulheres, mas todos estão convidados, né, encontro aí dos esposos, amigos, noivos, né, namorados, vamos ter aí um encontro bem abençoado. Infelizmente, eu e a Milene não vamos estar aqui, a gente vai fazer uma pequena viagem e não vamos estar presente só por causa disso, tá joia? Mas não chorem, ok? Não se desesperem, estejam aí em nome de Jesus, ok? Para a glória do nome do Senhor. Né? Muita gente vai chorar, mas vem chorando, mas vem. Vamos contribuir com alegria. Terça e quarta, amados, temos os nossos grupos vida, são células, culto nos lares. Tem lá atrás, né, a lista com os endereços, procure um grupo, visite, esteja lá, 8 horas em ponto começa,
9h em ponto termina. Depois tem uma meia hora de confraternização. E pode levar filhos, pode levar, né, convidados, e o incentivo é esse. E tem sido uma benção. Hoje eu tive uma reunião com os grupos e, graças a Deus, Deus está abençoando muito para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu tenho visitado os grupos, né, na terça e na quarta. Terça agora eu estive lá no pastor Steffes com o Carlos Renato e a Flávia, e na quarta com o pastor André lá na Luciene e no Jonathan, não é isso? Graças a Deus, Deus está abençoando. Fique em pé em nome de Jesus. Obrigado. Nós vamos continuar adorando a Deus. Vira para alguém aí, 1 ou 2 pessoas, não precisa ir muito longe não, mas vira para 1 ou 2 e fala: bom estarmos aqui. Se você não conhece, fala o seu nome. Isso chama quebra-gelo. Quebra o gelo aí. Break the ice. Lenai, só um pouquinho de... Aqui, só uma pitadinha de nada. Vamos adorar Jesus com alegria. Ó, melhorou. É que ela nem mexeu, mas melhorou. É psicológico, né? Olha só, gente. Eu sempre digo isso. Você não veio aqui assistir um culto, assistir pessoas cantarem, tocarem. Você veio adorar Jesus. Então adora ao Senhor, faça o seu culto, todos nós juntos, cultuando e adorando ao Senhor com alegria. Quantos creem no sobrenatural de Deus nessa noite? Diga aleluia. Adore ao Senhor. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Sempre governarás, teu reino não passarás, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado, eu sou do meu amado, tu és meu. Pra
verdade, quando a gente começa a parar para pensar em tudo que Deus tem feito, a gente realmente fica sem palavras. Não tem como agradecer tudo que esse Deus tem sido para nós. Às vezes eu fico perguntando, eu acho que ninguém gosta de se sentir usado, né? Quando alguém se aproxima de você, te pede um favor, mas no fundo você descobre que depois era só interesse, não era amizade. Deus também tem sentimento. E Deus também fica um pouco chateado, sabe? Quando você se aproxima dele, quando eu me aproximo dele, só por causa das bênçãos. Só interessado no que ele pode dar. Você não conseguiu brincar? Eu não vou mais na EBD. Você não conseguiu um casamento? Eu não vou dar mais o meu dízimo. Excuse me, pera lá. Deus quer ser adorado pelo que Ele é, porque o que Ele já fez na cruz do Calvário foi muito mais do que Ele pode te dar em termos de bênçãos materiais, querido. A bênção espiritual que Ele te deu, de te tirar das garras de Satanás, de te tirar daquele lama, daquele poço, foi muito mais. Deus é Deus, sempre vai ser Deus. Você sem Deus não é nada, nós não somos nada sem Ele. Mas Ele continua sendo Deus, mesmo quando nós decidimos o abandonar. E nossa oração é que você pense no que Ele já fez por você, e não somente no que Ele pode fazer. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. E se Deus fizer, yes, Ele é Deus. Se não quiser, aleluia, Ele é Deus. Se a porta abrir,
sempre Deus e sempre me amará. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Aleluia. Tu és Deus acima de todas as coisas. Bendito seja o teu nome, Pai. Quando brilha o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, eu sei que é por amor. Eu sei, estás me ensinando que o Senhor é que é Deus. Seja feita a tua vontade em nós. Quando brilha o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, declare, será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, eu sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Santo é o teu nome, Pai. Seja feita a tua vontade em nós, ainda que doa, ainda que não entendamos nada, Senhor. O Senhor continua no seu trono. Aleluia. Só a igreja vai dizer: serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás. Jamais, jamais Ele abandona um filho seu. E ainda
nossa dor. Sei que é por amor. Estais me ensinando que sempre és. Aleluia! Declare mais uma vez: serás. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. Jamais. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo. Ele governa as nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Coloca a mão no ombro de uma pessoa ou duas aí. Põe a mão no ombro de alguém. Você vai orar por esta pessoa. Você não conhece talvez ela, se conhece, amém. Mas às vezes, e muitas vezes, o pastor Zé até comentou isso ali, a gente não sabe a dor do outro, o sofrimento do outro, a dificuldade do outro. Cada um agora apresenta ao Senhor a sua dor. Feche os seus olhos. Você não precisa falar para ninguém agora. Fala para Deus qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade, seja ela qual for. Se for uma ou duas, fala para Deus. Fala para Deus a sua dor. E aí você não vai orar pela sua dor, você vai orar pela dor de alguém do seu lado que você nem sabe qual é. E ele vai orar por você, você vai orar pelo outro. Deus sabe, Deus ouviu o seu clamor. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor conhece a dor de cada um, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. O Senhor sabe onde está ferindo, na nossa alma, no nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, e nós sabemos também. Estamos lançando diante de Ti a nossa dor, a nossa ansiedade, diante da cruz de Cristo. E orando uns pelos outros. Eu não sei a dor do meu irmão, mas vem, Senhor, ao encontro, porque Tu, o Senhor, continua sendo Deus, para curar, para sarar, para libertar. E mesmo se esta cura não acontecer hoje, o Senhor continua sendo Deus. Mas nós estamos Te rogando, Senhor, que o Senhor venha trazer esta cura hoje. Venha trazer, meu Deus, esta restauração hoje. Esta mudança hoje. Porque o Senhor sempre será Deus. Serás sempre Deus. Declare isto agora, e declare. sempre É uma oração, ore ao Senhor falando isso. Senhor, não desampararás, o Senhor nunca vai me desamparar. nem O Senhor nunca vai desistir de mim, desistirás. Senhor. Eu creio nisso. Ainda que Mesmo que as a circunstâncias dor digam outra coisa, mas eu continuo crendo, porque eu creio no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua bondade, Senhor. Declare, faça essa oração cantada em nome de Jesus. Tu serás sempre Deus, Senhor. O Senhor não muda. Oh, aleluia. Arabashuri andarabahasu. nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor,
nós te adoramos, Senhor, independente de qualquer coisa, Deus. Somos adoradores. Obrigado pela tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, pelo teu consolo, o teu conforto. Obrigado, Senhor. Graças te damos, ó Deus. Continua, Senhor, falando ao nosso coração pela tua palavra. Ministra ao coração das crianças que serão ensinadas. Dá unção, graça aos professores e às professoras. Em nome de Jesus, nós aqui também, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, trazendo cura, salvação, libertação, transformação, batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus com força e abrir a boca e dizer glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Deus abençoe. Assente-se alegre, as crianças podem ir. E sempre avisamos isso, que temos visitantes. Nesta classe aqui, as crianças de 9 a 12 anos podem vir para esta classe. E as demais pode deixar com confiança lá nas outras classes. E, por favor, somente os professores escalados nas classes. Abra sua Bíblia em Apocalipse, de novo. Eu digo de novo porque domingo passado ministramos também Apocalipse. E o capítulo é o 3, enquanto você vai abrindo, versículo 7 ao 13. Domingo passado, Deus nos deu uma palavra em Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22, que era sobre a igreja na cidade de Laodiceia, que Jesus enviou uma carta para eles. Mandou João escrever, João escreve uma carta, direcionada ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja, literalmente, é o responsável pela igreja, para transmitir aquilo para a igreja, que era a característica daquela igreja. E aprendemos muito, e já tivemos vários testemunhos, glória a Deus por isso, e até mesmo nas células, né, nos grupos familiares, vários testemunhos, porque essa palavra é compartilhada nos grupos, não é repregada, ou reensinada, ou repetida, não, é compartilhada o que Deus falou. Então tivemos alguns testemunhos já, graças a Deus por isso. E esta foi, domingo passado, a 7ª carta. Foram 7 cartas, e tem essas 7 cartas aí no Apocalipse. E domingo passado pregamos a 7ª carta. Hoje vai ser a 6ª carta. Não vai ser a 8ª, vai ser a 6ª. E porque essas duas igrejas têm muito a ver com os tempos atuais, esse contraste dessas duas igrejas que existem hoje muito forte. Todas as 7 cartas, ou as 7 igrejas que foram igrejas realmente que existiram na época, cidades literais que existiram, igrejas naquelas cidades, e naquele tempo que elas existiam, que Jesus mandou João escrever, e João escreveu. Mas todas as 7 igrejas, com características diferentes, igrejas locais, existem essas características hoje na nossa vida, na nossa igreja, nas igrejas de uma maneira geral, nas igrejas locais. E a palavra de hoje é sobre a igreja na cidade de Filadélfia. Semana passada, Laodiceia, e hoje Filadélfia. E o tema hoje aqui é obstáculos ou oportunidades. O tema semana passada foi recuperando ou retornando o fervor espiritual. E hoje é sobre obstáculos ou oportunidades. É para nós olharmos para as oportunidades mais do que para os obstáculos. Ou mesmo tomar os problemas e as circunstâncias não como obstáculos, mas como oportunidades para vencermos na vida, para subir mais perto de Deus. Apocalipse 3, 7 a 13. Diz aí o texto da palavra de Deus. Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. E o que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Versículo 8. Eu conheço as suas obras. Aqui é Jesus falando, para mim e para você. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome.
Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Versículo 11. Venho em breve, eis que cedo venho, diz Jesus. Retenha o que você tem, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus e da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós queremos nos deter no essencial do que Jesus quer dizer para nós. Não é na especulação, né, como eu tive uma reunião hoje com um grupo, né, não é para nós especularmos aí, como diz o versículo, né, escreverei nele o meu novo nome. Pronto, qual é esse novo nome de Jesus? Vamos ver. Qual será o novo nome de Jesus? Eu não sei. Você não sabe, ninguém sabe. Então, para que entrar nesse assunto? Não é verdade? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos nos concentrar naquilo que é essencial. Como eu disse semana passada, Jesus sempre usou o método didático, pedagógico e de ensino, utilizando-se das coisas existentes. Ovelhas, árvore que estava ali perto, peixes, né, os pescadores que estavam ali, todas as situações em volta, Jesus utilizava aquilo para trazer ilustração, né, da vida real, para trazer ensinamento. É o que nós fazemos muitas vezes na pregação. Semana passada nós vimos a realidade da cidade de Laodiceia, que tinha, né, perto duas outras cidades, e uma, Hierápolis, tinha águas quentes, a outra, Colossos, água fria, e as águas se juntavam e passavam em Laodiceia, passavam mornas e não podia se tomar, e quem tomava dava ânsia de vômito. E a cidade de Laodiceia também tem algumas características que Jesus utiliza. E a mensagem de Jesus a mim e a você, ela é contextualizada, ela se mostra naquilo que é a realidade. E essa cidade, rapidamente, sem demorar muito, ela tem algumas características. Essa igreja de Filadélfia, ela tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel diante de quem Jesus colocou uma porta aberta. A gente vai falar sobre isso. O contrário de Laodiceia, que era e se considerava rica aos olhos humanos, e na realidade aos olhos de Jesus, a Bíblia diz que era pobre, miserável e nua. Para nós entendermos aí o contraste da visão de Cristo e da nossa visão humana, do que nós vemos e do que Jesus está vendo. Igreja de Filadélfia, as pessoas olhavam e falavam, essa é uma igreja pequenininha, uma igreja simples, uma igreja pobre, uma igreja fraca, uma igreja pequena, uma igreja que não vai dar nada. Aos olhos de Jesus, é uma igreja fiel, uma igreja que guarda a palavra, uma igreja que não nega o nome de Jesus, uma igreja que é vencedora, uma igreja que está seguindo a Jesus. Laodiceia, por outro lado, as pessoas, né, olhavam e falavam, isso é uma igreja forte, uma igreja rica, uma igreja abastada, uma igreja grande, uma igreja muito legal. Aos olhos de Jesus, era uma igreja miserável, pobre, sem fé, sem perseverança, sem firmeza na fé. Aqui não é o conceito de que toda igreja grande é como Laodiceia, não. Pode ser uma igreja pequena que seja igual a Laodiceia. Pode ser uma igreja grande igual a Laodiceia e vice-versa, uma igreja grande igual a Filadélfia. O que a Bíblia está dizendo aqui é a realidade do que Jesus está vendo na igreja. O que Jesus está enxergando em mim e em você? Porque quando eu falo igreja, e a Bíblia fala assim também, se refere não só à coletividade. A gente pensa a igreja, e não nos colocamos dentro.
Quando a Bíblia fala de igreja, escreve ao anjo da igreja, está falando comigo, está falando com você, está falando com cada um aqui, porque todos somos igreja. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, a mensagem já é para você também, porque você vai entregar a sua vida para Jesus e vai ser igreja. E quando a Bíblia fala para a igreja, e Jesus fala para a igreja, está falando individualmente. Por isso que está aqui no singular, ao anjo da igreja escreve. Porque ele é o responsável e está no singular para individualizar a mensagem, é para que cada um absorva e viva e pratique para que seja abençoada a coletividade da igreja. Você entende isso? Diga amém. Cidade de Filadélfia era uma cidade razoavelmente nova em comparação às outras. Deveria ter aí de existência uns quase 200 anos, que era nova em comparação às outras cidades antigas. E o próprio nome, né, Filadélfia, significa aquele que ama o seu irmão, ou amor fraternal, Filadélfia. Isso foi colocado esse nome por causa do fundador da cidade, que era um rei ali da região, Átalo, e ele amava muito o irmão dele e fez uma homenagem ao irmão colocando esse nome. E Jesus não só conhece a igreja, mas ele também conhece a cidade onde a igreja está, ou seja, o contexto onde a igreja está. Jesus me conhece, Jesus te conhece, Jesus conhece a sua casa, Jesus conhece o seu trabalho, Jesus conhece a sua escola, Jesus conhece o seu bairro, a sua cidade, Jesus conhece não só eu, não só você, não só essa igreja, mas ele conhece todo o contexto aonde eu e você vivemos. E ele leva isso em conta. Por exemplo, Jesus sabe que lá no Níger, os missionários que estão lá, os cristãos que estão lá, por mais que há uma certa liberdade, ainda sofrem um tipo de perseguição. E não tem toda uma liberdade. Na China, então, tem que se esconder, tem que fazer culto debaixo do porão, tem no basement, escondido, pouquinha gente ali, numa casa aqui, noutra casa ali. Nós aqui precisamos entender, e Jesus vai cobrar muito mais de nós, porque aonde nós vivemos, nós temos toda a liberdade de vida cristã, na igreja, aqui no templo, na rua, na escola. Não, lá na escola é proibido você fazer proselitismo e obrigar as pessoas, mas proclamar a sua fé e dizer, eu sou cristão, filho de Deus, você não é proibido em lugar nenhum. Temos liberdade neste país de proclamar a Cristo, de viver a Cristo, de viver o Evangelho, de vencer com Cristo Jesus, e Jesus sabe disso e conhece o nosso contexto. Você entende isso? Amém? Então, essa mensagem, ela é contextualizada. E aí, você, da mesma forma, precisamos conhecer a Bíblia, Jesus, mas precisamos conhecer o nosso contexto. Precisamos conhecer as pessoas pelos quais vivemos e estão próximas de nós. Conhecer a nossa realidade. Agora, algumas características aqui muito rápidas que Jesus utilizou daquela cidade, muito interessante. Porque nós precisamos ser ousados, muitas vezes, para mudar os métodos de falar o Evangelho, de pregar a palavra, sem mudar o conteúdo do Evangelho. E é por isso que Jesus fala isso aqui para Filadélfia, depois para Laodiceia. Das igrejas que, essas 7 que Jesus escreveu cartas, elas têm elogios e têm repreensões. Por exemplo, somente 2 têm elogios, que é a igreja de Esmirna e essa aqui de Filadélfia. Tem outras 4 igrejas que têm elogios e repreensões, e tem uma que só tem repreensão. E mesmo assim, Jesus diz que eu disciplino e repreendo a quem amo. A igreja de Filadélfia, de Laodiceia, desculpe. A igreja de Filadélfia, ela recebe elogios. Não quer dizer que não tinha erros, mas quer dizer que eles tinham erros, mas estavam andando no caminho que Jesus queria. E naquela cidade, só para você ter uma ideia, ela foi fundada para ser uma porta aberta, ouça bem isso, de divulgação da cultura e do idioma grego ali na Ásia. Foi feito especificamente para isso.
Inclusive, na história, aquela cidade era conhecida como a porta para o Oriente. Quem vinha da Europa para ir para o Oriente, ali era uma rota do correio romano, das estradas romanas, passavam por ali, e aquele rei construiu aquela cidade com esse objetivo. Quem vier da Europa vai passar por Filadélfia, e Filadélfia é a porta para o Oriente, vai seguir para o Oriente. Era conhecida assim, Filadélfia, o apelido, como não tem aqui, Nova York, o quê? Apple City, né? Ou Cidade das Luzes. As cidades, às vezes, têm alguns apelidos. O apelido da cidade de Filadélfia era Porta do Oriente. Porta aberta para o Oriente, para divulgar a cultura grega, para divulgar a língua grega, para divulgar a filosofia grega e a religião dos deuses gregos e outros deuses. Uma outra característica, para você ver como que Jesus utiliza o contexto, é que aquela cidade era muito castigada por terremotos, muito mesmo. As pessoas viviam assustadas pela instabilidade. As colunas não se sustentavam com os terremotos, caíam, prédios caíam, e as pessoas viviam na instabilidade. Outra característica, por causa dos terremotos, essa cidade foi destruída e reconstruída. E na época em que João escreve, ou Jesus escreve essa carta, e João envia a carta, ou está escrevendo a carta, foi exatamente aí pelo ano 90, é que acaba a reconstrução e dá-se um novo nome para a cidade. Um novo nome para a cidade, que é Neocesareia, que era uma homenagem ao César, que era considerado um deus, ou seja, a nova cidade do César. Estão pegando as palavras? Nova cidade, novo nome, instabilidade, porta para o Oriente. Porque o conceito dos habitantes daquela cidade era este: essa cidade é uma porta aberta. Essa cidade é muito instável, as colunas não mantêm firme por causa dos terremotos. Todo mundo vive apreensivo, inconstante. Essa cidade está recebendo um novo nome porque foi reconstruída. E agora vem Jesus com a palavra e vai usar este contexto para trazer uma mensagem para mim e para você, porque queira ou não queira, nós estamos vivendo num mundo e numa região muito parecida, mesmo que não tenha terremotos de verdade aqui, mas tem muita instabilidade, muita insegurança, muita falta de compromisso com Deus. E esse lugar aqui é uma porta aberta para nós pregarmos o Evangelho e servirmos a Jesus com a nossa vida. Outra coisa que eu queria destacar aqui, além de Jesus conhecer a igreja e o contexto que ela vive, preste bem atenção que já vamos chegar aonde queremos. Jesus não apenas conhece a igreja, mas ele se apresenta a ela como solução. Como solução. Vamos voltar ao texto bíblico aí. E aí eu quero passar para você algumas coisas aqui. Ele diz aí, no versículo 7, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém fecha, o que ele fecha ninguém pode abrir. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não é qualquer um que está dando essa palavra. Quem está falando aqui é o Deus verdadeiro, é o santo, é aquele que recebeu poder, que recebeu autoridade, que é santo, que é verdadeiro, que nele não há mentira e que não há outro Deus, porque a cidade era cheia de deuses diferentes e divulgava esses deuses. Não há outro Deus, o único santo, verdadeiro, que tem autoridade e poder, é esse que está escrevendo para vocês. E vocês não tenham dúvida desta verdade. Parece que é muito óbvio, falar, pastor, isso é tudo muito óbvio. Mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, na situação que nós estamos vivendo hoje, por mais que a gente fale isso, às vezes nós temos a tendência de não viver na prática de acordo com esta verdade, de que Jesus é o nosso único Salvador e é nele que nós temos que confiar e viver. Para essa igreja que era sem forças aos olhos do mundo, Jesus destaca a fidelidade dela. Ele se apresenta como verdadeiro, como santo. Ele destaca a fidelidade, conheço as suas obras.
Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ouça aqui uma coisa. Nós precisamos entender que, independente das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, das decepções, nós não podemos colocar estas situações como obstáculos que nos atrapalham a continuar seguindo a Jesus. Isso não pode ser obstáculo que vai me atrapalhar a continuar sendo fiel à palavra de Deus, a guardar a palavra. Guardar quer dizer obedecer, a não negar o nome de Jesus. Estas circunstâncias, como eles faziam aqui, precisam ser degraus para eu continuar subindo na presença de Deus e mantendo a minha fidelidade, não negando o nome de Jesus, às vezes com a luta, uma dificuldade, uma decepção, um problema, mas isso é uma oportunidade para eu ser fiel a Deus, é uma oportunidade para eu obedecer a Bíblia, é uma oportunidade para eu não negar o nome de Jesus, é uma oportunidade para eu orar e buscar a Deus, é uma oportunidade para eu desenvolver a minha fé e crer no poder do nome de Jesus. Eu não vou deixar esse Jesus. Precisamos entender isso, gente, que os problemas não podem se tornar obstáculos para nós continuarmos vencendo. Eles precisam ser transformados em oportunidades para continuarmos nos aproximando de Deus. Uma igreja perseguida, uma igreja que talvez não tinha ricos, pessoas comuns, simples, pessoas normais, às vezes escravos, trabalhadores, fraca, pequena aos olhos humanos, mas uma igreja que mantinha fiel à palavra de Deus, mantinha-se firme na palavra do Senhor. Uma igreja talvez perseguida, odiada, talvez discriminada. Nós vivemos aqui num país, nós somos imigrantes, legais ou não, com green card, ou cidadania ou nada, só cidadania brasileira, que bênção. Com sotaque, sem sotaque, com carteira, sem carteira. Às vezes você se sente assim, que luta, gente, não dá. Às vezes a tendência é, eu sou estrangeiro aqui, ou com, né, legal ou não, é se sentir menor, falar, eu só vou até aqui mesmo, não dá para ir mais, não, a gente é estrangeiro aqui, não dá para ir mais do que isso. Essa igreja não dá para ir mais, a gente, né, temos limitações, não dá para crescer mais, não dá para fazer mais, eu não posso, não dá para eu progredir mais no meu business, na minha profissão, na escola, no meu negócio. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, é o que Jesus está nos dizendo aqui, tendo pouca força, eu conheço as suas obras, te coloquei uma porta aberta, ninguém pode fechar, sei que tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Que isso possa ser uma verdade na minha vida e na sua vida. O que Deus está fazendo, e aqui eu vou abranger um pouco mais, na comunidade brasileira, nas igrejas, nesta igreja, a geração que está vindo, nós estamos tendo jovens aí estudando nas melhores faculdades do mundo, estão aqui dentro. Às vezes você não sabe, mas às vezes você está tendo o melhor emprego do mundo e está querendo ir lá para São João das Dores do Calcanhar. Existe isso ou não? Eu tentei inventar um que não existe. Existe? Porque tem cada nome, né? Tem até... Então, ouça bem. Nós precisamos começar a enxergar as bênçãos de Deus na nossa vida. Mesmo os problemas, dificuldades, isso não é um obstáculo, é uma oportunidade para eu chegar mais perto de Deus, para eu vencer, para eu conquistar, para eu continuar fazendo a vontade de Deus, guardando a palavra, não negando o nome de Jesus, e eu vou chegar e vou entrar nessa porta, porque Deus é quem abriu essa porta para mim. Ouça uma coisa,
Você está aqui neste país. Se você está aqui, de alguma maneira, Deus abriu essa porta para você. E deixa eu estender um pouquinho mais aqui, que é claro que existe, né, vários ângulos dessa porta de salvação, evangelismo e outra, mas você está no lugar onde a porta está escancarada por Deus para você crescer na vida, para você estudar, para você ganhar dinheiro, para você ganhar almas para Jesus, para você servir a Jesus, para você pregar o evangelho, para você fazer muitas coisas, porque há uma porta aberta na nossa frente, mas o principal é guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. É isso que eu preciso, é isso que nós precisamos. Para uma igreja que guardou a palavra de Cristo, nas provações, Cristo, diz o versículo 10, vai nos dar livramento. Olha o versículo 10 aí. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Isso aqui era literal para aquele tempo, é literal para a vida diária, do dia a dia, e também é profético para o final dos tempos. Porque dentro da profecia bíblica, esse versículo também está se referindo ao livramento que Jesus vai dar para a igreja da grande tribulação que haverá de vir, e nós seremos livres disso, aqueles que creem em Cristo, servem a Jesus, no chamado arrebatamento da igreja, que é a vinda de Cristo para buscar um povo que está seguindo e servindo a Cristo Jesus, o único Salvador. Você crê nisso? Diga amém. Nós estamos esperando a vinda de Jesus para hoje. Ele vai nos livrar da grande tribulação, mas eu quero tirar agora esse fator profético dos últimos tempos e trazer para agora esse fator devocional para a minha vida hoje, para mim e a sua vida hoje, de que se nós mantivermos firmes na palavra, guardar a palavra, obedecer a palavra de Deus, não negar o nome de Jesus, há uma promessa de Cristo Jesus para mim e para você, que Ele vai nos livrar do mal. Ele vai nos livrar da tentação que vai vir sobre o mundo, da provação que vai vir sobre o mundo. Pode vir crise, pode vir Obama, Bin Laden, que já morreu e ressuscitar, pode vir o bicho que vier. Há uma promessa de Deus que Ele vai nos livrar e vai nos guardar no poder da sua palavra. Que não é sensacionalismo, não, aqui é a palavra de Deus que está dizendo. Para que você possamos crer na verdade da palavra de Deus e guardar e obedecer essa palavra. Hoje, muitas pessoas estão abandonando o verdadeiro evangelho e criando um evangelho novo, um evangelho mais popular, mais adocicado, mais light, mais centrado nas necessidades humanas. O evangelho alcança as necessidades humanas, mas ele é centrado em Jesus. O evangelho precisa ser pregado centrado em Jesus, vivido centrado em Jesus, exercitado centrado em Jesus, praticado, exercitado e feito centrado em Jesus. Por quê? A Bíblia diz, lá em Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Evangelho centrado em Jesus, reino de Deus. E as demais coisas, estas coisas serão acrescentadas. Se eu centrar o evangelho nas necessidades, eu deixo de seguir um evangelho cristocêntrico. Eu estou servindo o evangelho antropocêntrico. Nossa, Pai. Não é antro de perdição, não, é de homem, ser humano. Homocêntrico, porque eu estou centrado nas minhas necessidades. É o que cantamos aqui e foi dito aqui. Se não for as minhas necessidades, eu não vou buscar esse Deus, não. Enquanto que o evangelho precisa ser cristocêntrico. Cristo é o centro, Cristo é a motivação, o fundamento é Jesus. Buscar a Jesus em primeiro lugar, a vontade de Cristo, guardar a sua palavra, não negar o seu nome, e as necessidades serão supridas segundo a graça e a misericórdia do Senhor. E se Ele não suprir, continua sendo cristocêntrico. Porque é a graça e o amor dEle.
E nós precisamos crer nisso e viver isso. Interessante que Jesus fala aqui de porta aberta, chave de Davi, e fala da coluna no santuário. A gente vai ver isso aqui agora, para nós partirmos para a metade antes do fim. Jesus, ele não só conhece também as fraquezas da igreja, mas ele coloca diante de nós uma grande oportunidade. Olha o versículo 8, o que diz aí? Conheço as suas obras. O que Jesus está me dizendo? Falando para você que ele conhece as minhas obras. Então, o que você fez ontem, o que você fez antes de ontem, o que você fez sei lá quanto tempo, o que você fez hoje, o que você falou, o que você viu, o que você pensou, o que você desejou, ele sabe de tudo. Ele conhece as suas obras. Aí diz, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Onde é que eles estavam? Na cidade, porta para o Oriente. Porta aberta para uma nova vida, porta para uma nova cultura, porta para outro mundo. Jesus está dizendo, tudo isso aí é coisa do mundo, mas eu quero dizer para vocês que a verdadeira porta, quem abre sou eu. A grande oportunidade não é essa que o rei aí está dando, ou que essa cidade está dando. A grande porta e oportunidade quem está dando sou eu para vocês. E uma dessas portas, é a oportunidade da salvação. Ser salvo. Se você está aqui e não tem um compromisso com Jesus, entregue a sua vida para Jesus, receba-o como seu único e suficiente Salvador. Siga Jesus. Ore, fale para Jesus, eu te quero como Salvador. Não é só, não, eu gosto de Jesus, eu sempre tive Jesus na vida. Isso é conversa fiada. Esse negócio de falar, meu pai, minha mãe, minha religião, a religião do meu pai e da minha mãe. Você precisa tomar uma decisão para Jesus, você precisa dizer para Jesus, Jesus, perdoa os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero te seguir e te servir, quero ser teu servo, quero ser salvo pelo Senhor, compromisso contigo. Me salva, é preciso você ser salvo. Salvo do pecado, salvo do mundo, salvo do diabo, salvo da condenação eterna e ouça bem, salvo de você mesmo. Eu preciso ser salvo de mim mesmo, da minha natureza pecaminosa, carnal, todos nós precisamos. E só Jesus abre essa porta da salvação. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? Diga amém. Tenha medo de dizer isso não tenha vergonha de dizer isso não pense que as pessoas, né, o que elas vão pensar, vão achar que eu sou orgulhoso, arrogante, não, você precisa ter essa convicção, claro que você não pode ser arrogante nisso, tem que ser com humildade, com simplicidade, mas ter essa convicção, sim, eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou salvo em Cristo Jesus, eu tenho certeza da minha salvação, Jesus vier hoje, agora, eu vou subir e estar com Ele na eternidade. Precisa ter essa certeza dessa porta aberta para mim e para você. E por causa disso, a porta aberta também para proclamar este evangelho. Ouça, a gente só gosta de porta aberta de bênçãos. Jesus abriu uma porta. Quando a gente fala uma porta aberta de milagres, porta aberta de vitórias, porta aberta de finanças, porta aberta de um negócio escancarado, porta aberta de vitória, porta aberta de um business que ganha muito dinheiro, porta aberta de bênçãos materiais, a gente, até do Paulo Abreu, né? Agora, quando a gente fala, olha, porta aberta para salvação, devia ser uma festa maior. Porta aberta para eu evangelizar, quem abre porta para evangelização é Jesus Cristo. E ouça e não escandaliza, quem fecha também é Ele. Paulo queria ir pregar num lugar, Jesus disse, não vai não. Como que dizendo, eu fechei a porta ali, não vai porque eu não quero que você vá lá. Talvez Jesus ia mandar outro, eu não sei o que Jesus ia fazer. Mas aqui Jesus tem nos aberto uma grande porta para falar dele. Aonde você estiver, na escola, no trabalho, na rua, nos grupos familiares, é uma
grande porta que Jesus tem aberto às células para nós falarmos de Jesus e levar a pessoa para lá. Vamos lá ouvir de Jesus. Tem uma reunião lá simples, das 8 às 9. Começamos no horário, terminamos no horário, depois tem um cafezinho ali básico, a gente conversa um pouquinho, palavra de Deus bem descontraído, não é o culto igual lá na igreja, né? É uma reunião no lar, na casa, desliga o telefone, em nome de Jesus. E você é uma grande porta para você falar de Jesus para a pessoa. Vamos lá na casa, vamos lá, eu vou com você. Desliga o telefone, crente. Ouça assim, uma coisa aqui. Portas abertas. Quantos sabem que Jesus abre portas para nós? Amém? A gente precisa crer nisso, portas abertas. Entrar pelas portas que Jesus nos abre. Agora ouça. Aquelas que ele fechou, nem vai bater na porta. Às vezes a gente fica insistindo em certas portas que Jesus já fechou e a gente está lá empurrando. Vai, não, eu quero entrar nessa. Eu quero ir por aqui. É aqui que eu quero fazer. É aqui que eu quero ir. E Jesus trancou a porta e falou, meu filho, não é aí não. Sai daí, crente. Tem outra porta aberta ali que eu abri para você. E nós nos fechamos na nossa teimosia, no nosso orgulho, na nossa arrogância. Falando, não, o que eu quero é isso, o que eu quero é isso. Tem que acontecer isso, tem que fazer isso, que tem que ser assim. E a porta está fechada e a gente só fica se batendo, sofrendo. Porta que Jesus fechou e ele fecha portas. Não insiste, não. Porque a Bíblia diz aqui, aquela que ele fecha, crente, ninguém abre. Agora, aquele abre, ninguém põe a mão para fechar. Ninguém fecha, nem o diabo. Ninguém fecha. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar para achar as portas abertas que Jesus abriu para mim. Para que eu ficar me estressando com porta fechada? Buscar a Jesus, Senhor, quais são as portas que o Senhor quer? Abre para mim as portas. Agora, tem coisa também que já está escancarado. Senhor, abre as portas para eu dar o dízimo. Senhor, abre. Meu filho, já está escancarada. Já está aberto. Não precisa procurar, não, revelação, não. Já está revelado. Vai e entra por essa porta, é isso que eu te digo. Tem porta que já está escancarada. Não precisa dar, é porta da evangelização, Senhor. Vai, tem um monte de gente que você conhece que não conhece Jesus, que você pode convidar para ir para o grupo. Um monte. Porta aberta. Diga, porta aberta. Outra coisa que Jesus fala é que ele nos dá uma grande garantia. Ele nos dá uma grande oportunidade e nos dá uma grande garantia. O que é que diz aí o versículo que nós lemos? O primeiro, Jesus diz, essas palavras daquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. Eu estou pulando os versículos. O da porta é no 8. Agora o 7, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu fui estudar sobre o negócio e falei, que chave de Davi é essa, gente? Rapaz, a gente encontra cada trem na Bíblia. E é por isso que existe uma regra da interpretação bíblica, que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Esse texto é uma alusão a Isaías 22. Se você quiser abrir, rapidinho. Estou de olho no relógio ali. Isaías 22 e 22, só quero ler esse texto aqui. É muito jóia isso, muito legal. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 22, o versículo 22. Aqui está falando de um homem chamado Eliaquim, filho de Ilquias. Ele era do reinado de Ezequias, ele era o primeiro-ministro do reinado de Ezequias. Depois de Ezequias, era este homem. Ou seja, num reino, primeiro o rei, depois esse homem. E aí o que acontece? Diz assim, esse filho de Ilquias, Eliaquim, eu o vestirei com manto, pertencia a você, e tudo, vai pulando aí, versículo, ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para os moradores de Judá. 22, porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. Algumas versões dizem chave da casa de Davi, que seria do palácio ou do reino. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. Está vendo onde Jesus se inspirou? E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme.
Aqui é uma alusão, uma profecia acerca do próprio Jesus. Deus, o dono de todas as coisas, vai colocar, e colocou já sobre Jesus, o domínio, a autoridade. Esse negócio de chave de Davi, criou-se esse costume, aí você vai nele na história, isso existe, não é invenção não. Criou esse costume, inclusive no reinado de Davi, de uma pessoa responsável pelo reino, depois do rei, recebia como símbolo uma chave, ele carregava essa chave. E literalmente tinha chaves que abria a porta do tesouro, abria a porta do palácio, e aquela pessoa era revestida de autoridade para tomar decisões no reino. Isso é fabuloso. Aí Jesus vem e fala que ele recebeu e ele tem a chave de Davi. O que ele está dizendo? Nesse reino, o Pai que é todo poderoso e dono de todas as coisas, ele me concedeu a chave de Davi, ou seja, sobre os meus ombros está toda a autoridade, todo o poder, e eu posso abrir o que eu quiser, fechar o que eu quiser, e o que eu abrir ninguém fecha, o que eu fechar ninguém abre, porque eu recebi todo o poder e autoridade que o Pai me concedeu. Você entende isso? Diga amém. A chave de Davi quer dizer a autoridade de Cristo Jesus. Esta é a nossa garantia. A garantia de que nada vai nos derrubar, por menor que seja, por mais fraco que seja, por pequeno que seja. Guardando a palavra, não negando o nome de Jesus, nós estamos seguindo aquele que tem toda a autoridade, tem a chave de Davi. Ele tem a chave do reino, e esta chave do reino que ele recebeu, eu e você precisamos entender, nós temos, a Bíblia Sagrada diz lá em Mateus 16, 18, que ele entregou isso para a igreja, as chaves do reino de Deus. Ou seja, a autoridade que Jesus recebeu, ele compartilha comigo e com você, porque nós temos recebido o poder de Deus, aquilo que ligarmos no céu será ligado na terra, aquilo que desligar na terra será ligado no céu, diz o texto, Mateus 16, 18, falando sobre essas chaves que ele entrega. Eu e você recebemos poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, as portas do inferno não prevalecerão contra mim, contra você. Nós recebemos esse poder e esses sinais seguirão os que crerem. Nós temos o poder de Deus e Cristo nos dá parte desta autoridade para vivermos o evangelho de Cristo Jesus. Gente, esta é a nossa garantia. Ele tem a chave de Davi, e por isso, eu e você temos autoridade. Por isso nós temos que buscar Jesus, para ver onde Ele quer abrir. Senhor, o Senhor que vai na frente e abre, é porque é o Senhor que tem a chave. Aí quando Ele nos autoriza, Ele está nos dando a autoridade para entrarmos, para fazermos, para realizarmos, seja o que for na nossa vida. E por último, para nós terminarmos. Agora, só lembrando uma coisa, eu escrevi isso aqui, Cristo tem as chaves e Ele abre as portas. Tentar entrar quando as portas estão fechadas é insensatez. Traduzindo, é burrice. Do grego insensatez para o português. Agora, outra coisa, deixar de entrar quando elas estão abertas é desobediência. Está fechado, eu vou tentar entrar, é bobeira. Agora está aberta, ele está dizendo, está uma grande porta aberta, e não entrar pela porta que Jesus abre e que ele destranca, não entrar por ela, a gente vê pela Bíblia que é um ato de desobediência, porque aí não está fazendo a vontade de Deus. Finalmente, no versículo 12, Jesus garante estabilidade, garante recompensa. Porta aberta, que são grandes oportunidades que Jesus nos dá. Chave de Davi, que é a autoridade de Cristo, que é concedida a nós também, em parte. E o versículo 11, venho em breve, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Aí fala do nome, escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus,
também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Presta atenção, é uma linguagem figurada. Porque tem gente que fala, gente, eu vou ser coluna lá no templo de Deus, vou ficar lá parado séculos e séculos. As pessoas passam, eu estou ali parado, a coluna no templo, lá no céu, todo mundo se divertindo no céu e eu lá, a coluna, o resto da vida. Ai, meu Deus, eu não quero ser coluna, não, Jesus. Eu quero voar com os anjos, passear no céu, me tira dessa coluna. Jesus. É só uma expressão. Coluna fala de firmeza, fala de estabilidade, fala de que agora você está num lugar permanente, você nunca mais vai sair do céu. Agora, não só isso, ele está garantindo isso e dizendo, esta cidade é instável por causa da população, por causa dos terremotos, por causa, às vezes, das situações financeiras. Esse mundo é instável, não tem firmeza. Mas eu estou te dizendo que você permanece firme na minha palavra, permanece não negando o meu nome, porque quando você entrar na eternidade, lá não vai ter nenhuma variação de dúvidas, lá você vai ser firmado eternamente e nunca mais vai sair da presença de Deus, vai estar junto de Deus. Isso deve encher os nossos corações e devemos viver o dia a dia motivados por isso. Gente, eu estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, estou brincando, estou estudando, estou fazendo a obra no ministério, mas o que me motiva, um dia eu vou estar no céu eternamente, um dia eu vou estar com Cristo eternamente, um dia eu vou estar nas mansões celestiais eternamente. E aí, como diz aqui a Bíblia, esta herança de estar permanentemente com Cristo, permanecer firme com Ele quando Ele vier nos buscar, fala do novo nome. Gente, a gente já tem vários nomes. O meu é curto, eu gostaria de ter mais sobrenomes. O meu é Salmão Silva. Tem gente que se chama Salmão mesmo, é isso mesmo. É da Bíblia, você não lê a Bíblia, crente, não sabe. O meu pai chama João Gonçalves da Silva. Eu gostaria de ter o Gonçalves, até uma época eu tentei colocar, mas ele era uma enrolação. Tem gente que tem nomes maiores, né? Milene Marques de Assis Silva de Governador Valadares. Não. Só até o Silva. Quem tem um nome maior do que esse, crente? Levanta a mão e me fala. Fala, Carminha das quantas? Maria do Carmo Ramos Pereira Alofã. Gente, bateu o recorde. Mais ou menos. Kênia Cristina Marques de Assis Freitas. Quem mais bate o recorde? Quem dá mais? Agora, ouça uma coisa. O nome diz mais ou menos o que a gente é. Vem cá, Jean, vem cá. Merece. Vem cá. Por favor, faz favor. Fala o seu nome todo. Jean Nugolidi Sompoué Alofã. Si, Gente, eu preciso terminar aqui. A Bíblia diz que lá no céu, a cidade tinha recebido um novo nome. E Jesus falou, gente, preocupe-se não, o melhor, vocês vão receber um novo nome. Esse nome é associado aí com lutas, com tristezas, com dificuldades, com problemas. Às vezes, né, make fun of your name, né, faz gracinha do seu nome. Quem é que faz gracinha com o nome de vocês aí? Levanta o dedo, confessa. Quem? Faz gracinha com o seu nome? Quem? Ariel. Não, você é o quê? Nicolas, Nicolas. As pessoas fazem gracinha com o nome da gente, né? Fala, nome de peixe, vai ler a Bíblia, está na Bíblia. A Bíblia diz, olha só, para a gente terminar. Vem em breve, guarda o que você tem. O que é que você tem? O que é que Jesus te deu? Salvação. O que é que Jesus te deu? Vida eterna. O que é que Jesus te deu? Dons espirituais. O que é que Jesus te deu? Talento, habilidade para servir a Deus. O que é que Jesus te deu? Liberdade para servir a Deus. O que é que Jesus te deu? Uma igreja para adorar ao Senhor. O que é que Jesus te deu? Pessoas para você amar e trabalhar com elas, passar raiva às vezes, mas amar e perdoar. Guarda o que você tem, salvação, vida eterna, para que ninguém tome a sua coroa.
Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, ou seja, inabalável, e dali jamais sairá. Agora, escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. E tem outra parte da Bíblia que nós ainda vamos receber uma pedra com um nome nosso. 4 nomes. Haja nome. Por que tudo isso? Aqui não é questão de nome. Vamos chamar lá de quê? Sei lá. Aqui é só dizendo que Deus se importa tanto conosco, que Ele nos ama tanto, que Ele quer, quando nós estivermos lá na eternidade, cravar com alegria: você é meu, está aqui o meu nome, você é meu, está aqui o nome da minha cidade, você é meu, está aqui o nome novo de Jesus, você é meu, está aqui um novo nome para você guardar esse novo nome, você é meu, você é meu, você é meu, e nunca mais você sairá daqui. Fique em pé em nome de Jesus. Aí diz o texto finalizando: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, Ministério do Louvor, por favor. Feche seus olhos. A porta aberta, grandes oportunidades. Chave de Davi, autoridade e poder de Cristo. Coluna no templo de Deus, segurança e recompensa do vencedor. Novo nome, propriedade exclusiva de Deus. Precisamos viver estas verdades hoje. E elas se tornarão completas quando Jesus vier nos buscar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouvir aqui não é só escutar, é ouvir e pôr em prática, viver isso. Em nome de Jesus, eu queria orar com você. Hoje nós oramos aqui, 6h30, eu estava com os nossos pastores, evangelistas, presbíteros, lá na minha sala, orando com eles, até quase 7 horas, buscando a Deus. Deus está nos incomodando, nos cobrando, literalmente, a mim pessoalmente, para eu orar mais, para nós orarmos mais, buscarmos mais ao Senhor. Põe a mão no seu coração aí, em nome de Jesus, vamos pôr na prática. Faz um compromisso aí com coragem, sem pensar, porque quando a gente começa a pensar muito, mas é isso, blá, 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 blá. Faz um compromisso aí sem pensar. Vou fazer aqui, você repete depois de mim: Senhor Jesus, eu me comprometo, esta semana, fala, tem gente que não está falando, vou repetir: Senhor Jesus, fala, eu me comprometo, nesta semana, a tirar, no mínimo, 15 minutos por dia, para orar e ler a tua palavra. Você se comprometeu, se vira agora. Feche seus olhos. É sério, gente, é sério. Começa com 10, com 15, passa para 20, para 30. Você vai ajeitar o seu tempo que foi Deus quem te deu. Eu vou ajeitar o meu tempo que foi Deus quem me deu. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, se decide agora entregar a sua vida para Jesus? Levante sua mão onde você estiver. Tem alguém? Alguém desviado quer se reconciliar com Jesus? Tem? Levante a sua mão enquanto oramos. Estamos orando, amém? Ore, interceda em nome de Jesus. Tem alguém? Quer entregar a sua vida para Jesus? Quer se reconciliar? Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria em nome de Jesus. Tem mais alguém? Deus abençoe. Jean, esteja com ele, por favor. Mais alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Continue orando, gente, em nome de Jesus. Feche seus olhos, ore, interceda. É uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. Deus abençoe, uma grande vitória. Está voltando para a casa do Pai, amém? Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Tem mais alguém? Vem entregar a sua vida para Jesus. Eu queria que você abrisse o seu coração antes de nós cantarmos. E você falasse com Jesus. Feche seus olhos aí. Naquela hora do louvor, você abriu para Ele uma dor ou outra. Queria que você abrisse seu coração para Jesus. O que nós temos feito com as circunstâncias da vida?
Temos transformado em obstáculos ou temos reconhecido que são oportunidades que Deus está nos dando para reconhecer a porta aberta, para reconhecer que Ele que tem autoridade, para reconhecer que pertencemos a Ele, que é Ele quem nos firma, que dependemos dEle. Porque não é só guardar a palavra, mas também é proclamar a palavra. Não é só não negar o nome de Jesus, mas também é proclamar o nome de Jesus. Oportunidades. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração aí de novo. Pai, me ajuda. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a viver o evangelho de verdade. A dar um basta, meu Deus querido, na mornidão espiritual. Para que o Senhor possa falar isso para nós. Conheça as tuas obras. Eu te conheço. Eu te amo. Eu sei do que você faz, do que você não faz. Eu te conheço, eu conheço as tuas obras. Mas eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Por isso eu vou te guardar, vou te livrar, vou te recompensar, vou te dar um novo nome, vou te abençoar, porque eu tenho autoridade, eu tenho a chave de Davi, eu sou o santo verdadeiro, diz Jesus. Pai, traz perdão, Senhor, liberta, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, está voltando para Ti, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, liberta, Pai, em nome de Jesus, e enche da Tua presença. Espírito Santo, enche da Tua presença, faz ele sentir o Teu perdão, faz ele sentir a Tua graça, a Tua misericórdia, tira todo o peso, tira, Senhor, todo o cansaço espiritual, emocional, tira, Senhor, todo o vício, tira, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que não Te agrada, e enche, Senhor, vestes novas, vida nova, alegria nova, mente nova, coração novo, alegria, paz do Espírito, fé nova, enche da Tua presença, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e a cada um de nós, Senhor, que nós possamos viver a Tua palavra, guardar e viver e proclamar a Tua palavra, não negar o Teu nome na nossa vida, na nossa ação, na nossa conduta, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor, na Tua presença, nos guarda, nos protege a semana, nos ajuda a cumprir, Senhor, o compromisso que fizemos aqui, de tirar uns 15 minutos por dia com o Senhor, aonde estivermos, reservar para o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter, Senhor, experiências sobrenaturais esta semana, de porta aberta, experiências sobrenaturais de salvação, de libertação, de evangelização, experiências sobrenaturais da Tua autoridade, do Teu poder, da Tua graça, do Teu milagre, experiências sobrenaturais com o Senhor, sentir que nós pertencemos ao Senhor e que o Senhor está em nós, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E cada um diz amém. Deus te abençoe. Dá um abraço.